Renata tinha uma vida agradável e instável com Rodrigo, mas ela era o tipo de mulher que, embora não fosse rica, se importava muito com sua própria imagem. Isso explica sua reação ao descobrir que a filha que deu à luz nasceu com uma deficiência física. Pode uma mãe abandonar a própria filha por conta de uma deficiência física? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Na sala de uma pequena clínica, o ar estava denso com uma mistura de expectativa e nervosismo. Renata, exausta depois de horas de trabalho de parto, finalmente ouviu o choro agudo de seu bebê, quebrando o silêncio. O médico, com um sorriso cansado, envolveu delicadamente a recém-nascida em um cobertor e a apresentou a Renata. Parabéns, é uma menina. Rodrigo, o pai, se aproximou ansioso, tentando ver a filha pela primeira vez. Tocou levemente o braço de Renata, buscando compartilhar a alegria do momento. Renata aceitou o bebê nos braços, mas seu olhar fixo e indecifrável mostrava que o que deveria ser um momento de pura felicidade rapidamente se tornava pesado, com uma sombra de decepção. Rodrigo percebeu algo. Ela é muito pequena, murmurou Renata, com a voz ligeiramente trêmula ao olhar para a filha. É normal os bebês serem pequenos, ele tentou tranquilizá-la, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele começava a perceber a preocupação de Renata. Pergunte ao médico, ele saberá nos contar. O médico, percebendo a tensão do casal, aproximou-se novamente, explicando calmamente que o bebê parecia mostrar sinais de nanismo. Vamos fazer mais exames, mas ela está saudável. Isso é o mais importante agora, disse ele, tentando ser o mais reconfortante possível. Ele começou a escolher suas palavras com cuidado para informar sem alarmar. O nanismo é uma condição que resulta em uma altura significativamente abaixo da média. Existem diferentes tipos, mas a maioria das pessoas com nanismo tem proporções corporais normais. Renata, tentando assimilar a informação, olhou para o médico com uma expressão confusa. Mas o que isso significa para o futuro dela? Ela terá uma vida normal? O médico acenou com a cabeça, oferecendo um sorriso encorajador. Muitas pessoas com nanismo levam vidas completamente normais e saudáveis. Claro, há considerações especiais em termos de saúde e acessibilidade que precisaremos monitorar, mas com acompanhamento médico adequado, a maioria desses problemas pode ser gerida de forma eficaz. Não precisam se preocupar. Renata, ainda segurando sua filha, que se chamava Joyce, sentiu uma onda de emoções conflitantes ao pensar em criar uma filha com necessidades especiais. Ela olhou para Rodrigo, buscando consolo. Rodrigo, não sei se estou preparada para isso, não sei se consigo, confessou ela, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Rodrigo, com uma expressão de apoio misturada com sua própria preocupação, pegou a mão dela. Estamos juntos nisso, Renata. Vamos descobrir como fazer isso funcionar. Ela é nossa filha. Apesar das palavras de incentivo de Rodrigo, Renata parecia cada vez mais angustiada. Uma luta interna começava entre o amor maternal que surgia e o medo avassalador do desconhecido. Os meses se passaram, e numa tarde ensolarada, Rodrigo e Renata estavam discutindo, e a tensão dentro da casa aumentava. Renata, ela é nossa filha. Não podemos escondê-la em casa como se houvesse algo errado com ela, disse Rodrigo. De braços cruzados. Renata evitava o olhar do marido. Só não me sinto confortável com isso, Rodrigo. As pessoas vão olhar e falar. Não quero que nos vejam como a família que tem um filho diferente. Rodrigo deu um passo à frente, tentando alcançar a mão de Renata, que instintivamente a retirou. O que importa o que as pessoas pensam? Joyce precisa ver o mundo, interagir com outras crianças. Ela não fez nada de errado para merecer ser escondida. Você não vai entender, mas não vou mudar de ideia sobre isso. Não estou pronta para lidar com os olhares e fofocas, Renata respondeu, aumentando a voz. É fácil para você dizer vamos ignorar, mas quem fica mal nessa história sou eu. Rodrigo suspirou, sentindo a frustração crescer dentro dele. Renata, um dia ela vai perceber que a escondemos. Como você acha que ela se sentirá sabendo que sua própria mãe tinha vergonha dela? Ela merece mais de nós. O impasse se ampliava a cada palavra, aumentando a distância entre eles. Renata manteve sua posição, e Rodrigo, arrasado,
começou a se resignar com a situação, assumindo o papel de único protetor de sua filha fora das quatro paredes de sua casa. Se você não quiser acompanhá-la, eu a levarei, disse ele finalmente, a decisão pesando em sua voz. Eu a levarei aos médicos, aos parques. Ela conhecerá o mundo, mesmo que tenha que apresentá-lo a ela sozinho. A conversa terminou com um silêncio constrangedor. Rodrigo pegou Joyce, que brincava calmamente no chão, alheia aos corações partidos dos adultos. Com um beijo em sua testa, prometeu silenciosamente que a faria se sentir amada e valorizada, independentemente das dificuldades. Renata, observando de longe, sentia-se dilacerada por emoções que não conseguia conciliar enquanto o som dos passos de Rodrigo e Joyce se afastando ressoava dolorosamente em seu coração. Numa noite fria na cidade, Joyce já estava dormindo e o silêncio reinava. Renata, sentada no sofá com as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que Rodrigo havia deixado esfriar, estava perdida em pensamentos. Rodrigo se aproximou, percebendo a tensão. Você está muito quieta hoje. Está tudo bem? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Renata soltou um longo suspiro, colocando a xícara na mesa antes de se virar para Rodrigo. Tenho pensado muito na nossa vida, principalmente em tudo que estamos passando, disse, sua voz vacilando um pouco. O que está passando pela sua cabeça? Rodrigo perguntou, tentando esconder o nó de preocupação que começava a se formar em seu estômago. Renata hesitou, mas a decisão já estava fermentando em sua mente, era como uma chama que não podia mais ser apagada. Rodrigo, eu não posso continuar vivendo assim, escondida, sentindo vergonha da nossa filha. Preciso de mais da vida, preciso de algo diferente. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas a sinceridade nelas era palpável. Rodrigo sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado em seu rosto. Renata, você está falando sobre nos deixar? Deixar Joyce e eu? A descrença em sua voz era evidente, misturada com uma dor profunda. Estou cada vez mais sufocada aqui, Rodrigo. Não estou feliz e não é justo que Joyce tenha uma mãe que se sente assim. Renata levantou-se, começando a andar de um lado para o outro, sua agitação crescendo a cada passo. Preciso de uma mudança, e acho que é melhor para todos se eu for embora. Rodrigo tentava entender e encontrar uma maneira de manter a família unida, mas Renata estava determinada. Seus argumentos sobre suas próprias necessidades e seu direito à felicidade eram compreensíveis, mas dolorosos para Rodrigo. No fundo, ele sabia que a decisão de Renata já havia sido tomada e não havia palavras que ele pudesse dizer para mudar isso. Com lágrimas nos olhos e um peso indescritível no coração, Rodrigo assentiu lentamente. Se é isso que você precisa para ser feliz, Renata, eu não vou te impedir. Mas Joyce sempre vai te perguntar sobre você. As palavras saíram baixas, cada uma admissão de sua própria dor e derrota. Renata, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com uma resolução firme, assentiu, sabendo que a partir daquele momento a vida de todos mudaria. A decisão foi tomada e não havia como voltar atrás. Aquela noite marcou o fim do primeiro casamento, deixando para trás a filha e o homem que ainda amava, em busca de um novo começo que ela esperava que finalmente a levasse à felicidade desejada. Com o novo casamento de Renata, desta vez com um homem rico, ela alcançou seus objetivos. Enquanto isso, Rodrigo continuou cuidando de Joyce. Ele não se casou novamente, vivendo apenas para a filha. Joyce já tinha 7 anos e a cada dia que passava, Rodrigo se maravilhava com sua força e determinação, apesar de seu nanismo. Joyce cresceu feliz, explorando o mundo com uma curiosidade insaciável, graças ao apoio e amor incondicional que Rodrigo sempre fez questão de lhe dar. Numa tarde ensolarada de sábado, Rodrigo e Joyce estavam no parque, sentados em um banco, observando as outras crianças brincarem. Pai, você acha que poderei correr rápido como elas um dia? Perguntou Joyce, com um vislumbre de dúvida em sua voz. Rodrigo sorriu ternamente. Talvez você não corra tão rápido quanto algumas dessas crianças, mas você tem outras habilidades incríveis. Lembra de quando ganhou aquele concurso de desenho na escola? Todo mundo tem seus talentos únicos, meu amor, disse, encorajando-a a lembrar do dia em que seu desenho foi escolhido como o melhor da turma. É verdade, pai. Eu sou boa com cores e formas. Joyce disse, sorrindo com orgulho. Quando estavam voltando para casa, Joyce perguntou de repente. Pai, por que a mamãe não mora mais com a gente? Rodrigo parou por um momento, sentindo um aperto no coração.
Mamãe precisou fazer escolhas difíceis para encontrar a felicidade dela, mas sempre se lembra que ela te ama muito. Joyce, pensativa, segurou a mão do pai com força. Eu também te amo, papai. Rodrigo sorriu, tentando esconder as lágrimas que se formavam em seus olhos. Eu te amo mais do que tudo, minha querida, respondeu ele, apertando suavemente a mão dela. O vínculo entre Rodrigo e Joyce continuou a se fortalecer, ambos encontrando conforto e alegria um no outro. E assim, mesmo com as dificuldades e desafios, eles encontraram uma forma de seguir em frente, com amor e resiliência. Fernanda, a segunda filha de Renata, desta vez em outro relacionamento, era uma líder eficaz em termos financeiros, mas seu estilo de liderança gerava ressentimento e insatisfação. Sua filosofia de que os fins justificavam os meios permeava sua gestão e as relações pessoais. Certo dia, ela e sua mãe, Renata, desfrutavam de uma tarde ensolarada no jardim de sua luxuosa residência, conversando sobre eventos sociais e o sucesso de Fernanda. Renata elogiava a filha, destacando sua perfeição e elegância, e Fernanda agradecia, reconhecendo a influência da mãe em sua formação. Certo dia, no ambiente de trabalho, Fernanda confrontou Joyce, uma funcionária, de forma humilhante, criticando duramente seu projeto e fazendo comentários depreciativos sobre sua altura. Joyce, apesar da humilhação, respondeu com firmeza, acusando Fernanda de discriminação. Fernanda voltou para casa furiosa e desabafou com Renata, que minimizou a situação, confiando no poder e influência da família para superar qualquer ameaça. Joyce, ao chegar em casa, encontrou apoio em seu pai, Rodrigo. Ela compartilhou sua experiência e decidiu buscar justiça, temendo possíveis repercussões, mas Rodrigo a encorajou a seguir em frente, prometendo seu apoio. O dia do julgamento foi tenso, com Fernanda chegando confiante ao tribunal, acompanhada por seus advogados. Joyce, acompanhada por Rodrigo, apresentou evidências de discriminação, enquanto Fernanda tentou minimizar as acusações, descrevendo seus comentários como brincadeiras mal interpretadas. No entanto, o juiz decidiu a favor de Joyce, ordenando compensação por danos morais e emocionais, além da implementação de políticas contra a discriminação na empresa. Coincidentemente, Renata não soube que a vítima, Joyce, era sua filha, e as coisas se mantiveram assim até o fim do veredito. Fernanda estava furiosa. O veredito havia sido uma humilhação pública, um golpe direto em sua imagem de líder forte e implacável. Voltou para casa com a raiva estampada no rosto, os olhos brilhando de indignação. Renata, que aguardava ansiosamente notícias no luxuoso salão da casa, imediatamente percebeu o humor da filha ao vê-la entrar pela porta. Fernanda, o que aconteceu? Como eles puderam decidir contra você? Perguntou Renata, a voz carregada de incredulidade. Fernanda jogou a bolsa em uma cadeira e começou a andar de um lado para o outro, incapaz de esconder a frustração. Aquela garota, Joyce. Ela se fez de vítima, distorceu tudo o que eu disse. E aquele juiz, ele caiu na lábia dela. Como podem achar que eu, Fernanda Monteiro, discriminaria alguém no meu próprio escritório? Renata franziu a testa, a preocupação substituindo a confiança anterior. Isso é um ultraje. Não vamos deixar isso barato. Vamos apelar, contratar os melhores advogados. Isso não vai ficar assim, Fernanda. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para ambas. Reuniões com advogados, conferências de imprensa cuidadosamente planejadas para controlar os danos à reputação de Fernanda, e estratégias para uma apelação robusta, ocuparam todo o tempo e energia delas. Renata estava determinada a apoiar Fernanda, seu orgulho e amor pela filha alimentando uma vontade feroz de vingança. Entretanto, no meio dessa tempestade de atividades, algo começou a surgir nas entrelinhas dos relatórios e documentos do caso. Um nome que Renata não via há anos, que ela havia tentado apagar da memória. Rodrigo. Primeiro, foi apenas uma menção passageira em uma conversa entre os advogados. Depois, um documento que mencionava Rodrigo como o pai de Joyce, que ela folheou sem prestar muita atenção. Mas então, numa tarde, enquanto revisava documentos no escritório de um dos advogados, Renata encontrou um relatório detalhado sobre Joyce. Ao ler a data de nascimento e o nome completo de Rodrigo como pai, uma sensação estranha começou a se formar em seu estômago. Pegou o documento e leu atentamente, cada palavra parecendo confirmar um medo crescente. Não pode ser, Joyce. Murmurou, com a mão tremendo ligeiramente. Os detalhes batiam perfeitamente. A idade,
O nome, a condição de nanismo. Renata sentiu o sangue drenar do rosto ao perceber que a vítima de sua filha, a garota que Fernanda humilhou e desprezou, era sua primeira filha. Fechou os olhos, lutando contra as emoções conflitantes. Uma parte de si queria negar, encontrar alguma forma de desmentir essa conexão. Mas a outra parte, mais realista, sabia que era verdade. Joyce, a filha que havia abandonado anos atrás, agora estava diante dela, e Fernanda, a filha que ela criou para ser forte e implacável, estava em conflito direto com ela. Renata não se permitiu sentir arrependimento imediato. Em vez disso, sua mente começou a trabalhar febrilmente para encontrar uma saída. Como isso havia acontecido? Como ela não havia percebido antes? E o mais importante, como ela poderia usar essa informação para virar a situação a favor de Fernanda? Quando contou a Fernanda sobre a descoberta, a reação foi explosiva. Você só pode estar brincando, mãe. Aquela garota é minha meia-irmã? E você nunca me contou nada sobre isso. Gritou Fernanda, a voz cheia de indignação e raiva. Eu fiz o que achei melhor na época, Renata respondeu defensivamente. Eu queria uma vida melhor para nós duas. Não podia ficar presa ao passado. Mas agora, isso nos colocou em uma posição insustentável. O que vamos fazer, mãe? Como vou reverter isso agora que sabemos quem ela é? Fernanda estava à beira de um colapso. Renata respirou fundo, tentando manter a calma. Vamos usar essa informação com sabedoria. Podemos tentar negociar um acordo mais favorável, talvez apelar para alguma empatia ou, se necessário, usar a situação para pressionar um acordo fora dos tribunais. Fernanda estava longe de ser convencida. A descoberta só parecia aumentar sua raiva e frustração. Ela vai pagar por isso, mãe. Ela e o pai dela. Eu não vou deixar que saiam impunes dessa situação. Eu não me importo com o que você fez no passado, mas não vou deixar isso arruinar meu futuro. Renata manteve-se ocupada arquitetando planos para minar a posição de Joyce, enquanto Fernanda continuava a enfrentar as consequências do veredito, buscando vingança de todas as maneiras possíveis. Assim, mãe e filha se enredaram em uma teia de estratégias e ressentimentos, sem se dar conta de que o caminho que escolheram poderia levá-las a uma destruição ainda maior do que a que já haviam enfrentado. Apesar de sua determinação inicial em não se arrepender, Renata começou a sentir o peso de suas decisões passadas conforme os dias se passavam. As tentativas de renegociar o veredito com Joyce e Rodrigo apenas complicaram ainda mais a situação. As reuniões eram tensas, com Fernanda e Renata tentando utilizar a informação de que Joyce era filha de Renata como uma vantagem, mas Rodrigo se manteve firme, recusando qualquer tipo de acordo que não fosse justo para Joyce. Enquanto isso, Joyce, afetada pelas revelações e pela tensão crescente, começou a questionar sua própria identidade e a ausência de sua mãe biológica. Rodrigo, percebendo o sofrimento da filha, sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada. Ele decidiu que era hora de colocar as cartas na mesa, não apenas por Joyce, mas também por ele mesmo. Assim, ele organizou um encontro entre ele, Joyce, Renata e Fernanda. O reencontro foi marcado para um sábado, num café tranquilo da cidade, longe das pressões do tribunal e das câmeras da mídia. Rodrigo chegou primeiro com Joyce, e enquanto esperavam, ele segurou a mão dela com firmeza, oferecendo-lhe o máximo de segurança possível. Renata e Fernanda chegaram pouco depois. Fernanda, ainda visivelmente irritada, manteve-se próxima da mãe, o olhar desafiador. Renata, por outro lado, estava visivelmente nervosa, sua habitual confiança abalada pelo peso das circunstâncias. Obrigada por virem, Rodrigo começou, tentando manter a calma. Acredito que todos aqui precisamos resolver isso de uma vez por todas, não apenas por questões legais, mas pelo bem de todos nós. Joyce olhou fixamente para Renata, seus olhos cheios de perguntas e emoções conflitantes. Por que você nos deixou, mãe? Por que me deixou? Renata sentiu um nó se formar na garganta. As palavras não vieram facilmente. Eu estava com medo, Joyce. Não sabia como lidar com a situação, com os olhares, com os julgamentos. Achei que estava fazendo o melhor para todos nós, mas vejo agora que estava errada. Fernanda, cruzando os braços, interveio. Isso é tudo muito bonito, mas não muda o que aconteceu. O que importa é como vamos resolver isso agora. Rodrigo suspirou,
reconhecendo a verdade nas palavras de Fernanda, mas também vendo a necessidade de ir além da simples resolução de problemas. Fernanda, Joyce não quer vingança. Ela só quer justiça e compreensão. E eu acredito que todos nós precisamos entender e aceitar nossos papéis nisso. Renata, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto, olhou para Rodrigo e depois para Joyce. Eu sei que pedir perdão agora parece pouco, mas eu realmente sinto muito. Sinto muito por ter te deixado, Joyce. Sinto muito por ter deixado que o medo controlasse minha vida. Joyce, sentindo sinceridade nas palavras da mãe, começou a chorar também. Eu só queria entender por que você me deixou, por que nunca veio me procurar. Mas eu acho que posso perdoar você, mãe. Só quero que a gente tenha uma chance de começar de novo. O momento foi profundamente emocional, um misto de lágrimas, desculpas e promessas de tentar reconstruir algo novo. Fernanda, observando tudo, sentiu pela primeira vez uma fissura em sua armadura de dureza. A raiva começou a dar lugar a uma compreensão hesitante de que, talvez, houvesse espaço para a cura e reconciliação. Nos meses seguintes, as coisas começaram a mudar. Joyce retirou a queixa contra Fernanda, visto que as coisas entre elas já estavam resolvidas. Renata dedicou-se a se reconectar com Joyce, participando de sua vida e tentando recuperar o tempo perdido. Rodrigo, inicialmente cético, foi gradualmente aceitando a presença de Renata, principalmente ao ver o impacto positivo que isso tinha em Joyce. Fernanda, por sua vez, deixou de ver Joyce como uma rival. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. Renata e Rodrigo encontraram uma maneira de coexistir amigavelmente, centrando suas vidas no bem-estar de Joyce. O reencontro no café foi o começo de um longo processo de reconstrução. A família, antes fragmentada, começou a se unir novamente, cada um reconhecendo e aceitando suas falhas e trabalhando juntos para construir um futuro melhor. Em sua opinião, Renata mereceu o perdão de Joyce naquele momento? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.